Olá, olá, oi, tudo bem? Aqui é Helena Venturini e o canal Saiba Mais. Então compartilha, curte, dá as suas sugestões, os seus comentários, ativa o sininho, aquele sininho, isso, para você ficar sabendo as novidades. E hoje a gente continua a série Mulheres na Política em Marília. Mas antes, eu vou falar sobre uma política porreta lá de Florianópolis, chamada Antonieta de Barros, que em 1934, nas primeiras eleições, se candidata a deputada do estado de Santa Catarina. Antonieta de Barros nasceu em 1901. Sabe o que é 1901? Só 13 anos após a abolição da escravatura. Antonieta de Barros era filha de ex-escravos. Ficou órfã logo menina, mas a mãe, uma lavadeira porreta, cuidou dos filhos, abriu uma pequena pensão para estudantes em Florianópolis. E lá, Antonieta, com a convivência, aprendeu a escrever, foi alfabetizada aos 5 anos. Aos 17, ela já estava na escola normal e funda uma escola de alfabetização para pessoas carentes. Antonieta sofreu todo tipo de preconceito próprio da época, como mulher letrada ali, não pouca gente sabia escrever e ler. Ela negra, preconceito racial, preconceito por ser mulher, preconceito pela condição social e econômica da época, que ela era muito pobre. E Antonieta de Barros lutou contra tudo isso. Antonieta de Barros, ela vai ser jornalista, autora, ela escreve para jornais, ela é editora de um jornal, usa muitas vezes o pseudônimo de Maria da Ilha, para que não tomassem como uma escritora que era para se preservar um pouco do que era o momento naquela época. Ela também participou de vários movimentos feministas através de cartas, aprendeu muito com Berta Lutz. Berta Lutz foi uma das primeiras feministas brasileiras, era advogada. E também aqui a Berta Lutz faz bastante intercâmbio com Antonieta através de cartas, né? Ela é eleita em 34, assume a cadeira porque o deputado não pode assumir, e ela é a primeira deputada negra eleita no Brasil. Tá? Ela morre em 52, morre bastante jovem, mas aquela escola que ela formou logo depois de ter terminado o normal, ela trabalha nela, luta com ela desde 1932. Né? Então, ela tem um trajeto dentro da história da mulher brasileira, dentro da política brasileira, bastante relevante por ser uma mulher de garra, uma mulher à frente do seu tempo e uma mulher negra, o que conseguiu passar por todos os preconceitos. Então, hoje a gente vai estar com uma outra mulher, agora em 2020, cheia de garra, cheia de vontade, cheia de querer lutar, cheia de querer proporcionar condições melhores para a população de Marília, se vereadora for. Nós estamos com Cássia Silva. Cássia Silva está aqui com a gente e vai falar-nos um pouquinho, Cássia, assim, resumidamente, sobre a sua vida até aqui, assim, rapidinho. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra, e mais que uma honra, é um prazer receber você aqui na minha casa. Acabei de fazer essa casa para mim e é um prazer receber você e a sua equipe. Eu sou a Cássia Silva, eu nasci em setembro de 65, meus avós
eram muito pobres, meus pais, né? Meu avô vendia peixe na rua, minha avó era lavadeira, minha mãe empregada doméstica e o meu pai foi tipógrafo da Tilibra. Tilibra era uma loja que só tinha aqui em Marília, né? Era a única livraria e meu pai era tipógrafo. Nasci numa condição bastante complicada, né? Minha mãe fez tratamento para ficar grávida. Acho que eu fui um dos primeiros nenê aqui improvisado do pedaço. Minha mãe teve um parto muito difícil, eu e ela quase morremos. E eu gosto muito da... eu acho que não é verdade, mas pode ser lenda, tá? A minha avó falava que me esqueceram na maternidade, então eu não tomei leite. O primeiro leite que eu tomei, a minha avó me pegou no colo e me levou pro hospital e tinha uma preta lá que tinha dado leite. Tinha tido criança e tava cheio de leite. E a preta catou e me deu o leite e ela salvou a minha vida. Então, acho que o meu primeiro contato com o social é meio que eles me salvando a vida. Pois meu pai passou nos concursos públicos em São Paulo, nós fomos morar em São Paulo. Meu pai era um cara muito inteligente, muito inteligente. E meu pai foi passando, viveu uma miséria terrível lá em São Paulo, mas meu pai conseguiu entrar no Banespa. E nós ficamos muito bem em São Paulo. Até meu pai se envolver com o PCB. Meu pai foi comunista do PCB, ativista. E nós acabamos perdendo tudo e eu, minha mãe e meu irmão voltamos para Marília. Voltamos para Marília e fomos morar com meus avós maternos no Morro do Querosene, onde eu vivia boa parte da minha juventude. Posteriormente, meus pais se separaram e eu continuei aqui. Meu irmão veio a falecer quando ele tinha 9 anos e eu tinha 13. E eu fui ficando aqui em Marília com a minha mãe trabalhando. Minha mãe voltou a fazer faxina, depois ela foi trabalhar no escritório Lex de contabilidade. O escritório Lex era de um vereador, Sebastião Moura. E eu fui estudando. Minha mãe, qualquer dinheiro que tinha era para eu estudar. Roupa eu não tinha, mas estudar, nunca me faltou nada de estudo, nada. E eu fui estudando, passei na Unicamp em História quando eu tinha 17 anos. Aí não tive condição, voltei para Marília, revoltada, parei de estudar. Minha mãe piando na minha orelha que eu tinha que estudar, eu fui trabalhar. Trabalhei um ano na Maridiesel, que era uma concessionária da Mercedes-Benz. E depois eu trabalhei 8 longos anos na Adolfo Lutz. E nesse meio tempo eu fiz um ano de pedagogia, depois eu fiz ciências contábeis e entrei em direito. Quando eu estava cursando direito, eu passei no concurso da Justiça do Trabalho, entrei na Justiça do Trabalho em 1993 e fiquei na Justiça do Trabalho até 2017, quando eu aposentei. Na Justiça do Trabalho eu fui secretária de audiências e fui assistente de juiz. Aposentei, fui me dedicar às coisas que eu queria. Fui ser fotógrafa, fui ser atriz, abri uma companhia de teatro com a Helena, com o Beto Lemos e com o Carlos Monteiro. E depois, agora, recentemente, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eles me convidaram a ser candidata nessas eleições, eu topei. E aqui estou eu, candidata a vereadora na cidade de Marília. Nesse meio tempo todo, também é uma coisa muito grave que me aconteceu. Eu tive câncer de mama e o fato de ter câncer mudou muito a minha vida. Eu optei em 2017 por aposentar porque eu queria viver outras experiências enquanto eu tinha tempo. O câncer dá uma noção muito próxima da finitude da vida. E então eu quero aproveitar tudo que eu tenho enquanto eu posso. Mais ou menos isso é a minha vida. Deixa eu perguntar uma coisinha pra você, que aqui, alguém cantou aqui que você teve muitos casamentos, ou muitos namoros, eu sei. Então, preciso lhe perguntar isso. Por que tantos?
Ó, casamento eu tive 2. Primeiro, na verdade assim, corta. Eu nunca quis casar na minha vida. Nunca. Isso nunca me passou pela cabeça. Mas eu comecei a namorar, eu tinha uns 18 anos e eu era uma criatura muito dependente da minha mãe. Emocionalmente dependente da minha mãe. E fui namorando o cidadão, mesmo sem estar apaixonada por ele, nunca fui apaixonada por ele. Nossa, ele vai ver isso. Fazer o quê? Eu nunca fui apaixonada por ele. Mas foi. Em determinado momento, vamos casar. Namorava 7 anos, naquela época você não podia enrolar as pessoas, né? Não, aliás, hoje também não pode, mas a gente enrola. Eu me casei com ele. Foi o maior erro da minha vida. A única coisa que eu me arrependo em toda a minha vida é ter casado com aquele cidadão. Casei, fiquei casada há 6 anos, aí eu me separei e eu fui viver a vida. E aí sim, namorei mesmo. Porque eu não tinha namorado nada, eu só tinha vivido a minha vida para trabalhar e estudar. E as coisas aconteciam, né? Eu tava ali, ele tava lá, por que não, gente? Não, qual é o problema, né? Peguei muitos. Depois disso, em determinado momento, eu conheci um cara e a minha mãe odiou o cara. Foi o suficiente para eu trazer ele para Marília e me arrepender até o último fio do meu cabelo, porque era um cara com transtornos mentais graves, me agrediu. Isso é uma revelação, nunca falo sobre isso. Ele me agrediu. Não tive coragem de chamar... Quer dizer, eu chamei a polícia, mas eu não tive coragem de levar em frente, porque eu não queria um escândalo, né? Eu tinha uma posição, eu fazia concurso para juiz, eu não quis. Me separei e fiquei na vida, curtindo a vida. Posteriormente, eu comecei a namorar o meu último marido e no meio desse namoro eu fiquei doente. Eu tive câncer, ele acabou vindo cuidar de mim, né? Não tenho ninguém, não tenho mais pai, não tenho mãe. Quer dizer, meu pai estava vivo na época, mas ele morava em outra cidade. Não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho filhos. E ele passou a morar comigo, cuidar de mim e ficamos casados 6 anos. Terminou. E eu agora não quero mais casar com ninguém, mas eu tenho namorado. Eu tô sempre namorando, gente. Isso é verdade. Se falar pra você, é verdade. Eu gosto. Tudo bem. Bom, você é dona de você namora quem você quiser, a hora que você quiser, e quando quiser, e quantos quiser. Vamos passar para a política agora. A Cássia, o seu lado político. Quando que começou essa questão, esse interesse para estar vivenciando uma etapa política na sua vida? Ó, Helena, a minha família é uma família política. O meu pai era comunista, ativista. Então eu cresci, né? Eu era muito engraçada. Hoje eu acho engraçado, na época eu não achava engraçado, não. Mas eu tinha 10 anos, eu tinha ordens de como lidar com a polícia. Você não pode falar com o papai, você não sabe nada sobre o papai. Eu estava aprendendo a atirar, eram umas loucuras da época. E sempre gostei, né? Até tem uma coisa que a minha mãe falava, que em um determinado momento meu pai falou assim, olha o meu irmãozinho, né? Ele vai ser o meu herdeiro. E ela falou assim, não, quem vai ser a sua herdeira é ela. E eu era muito quieta, não sei de onde que ela tirou que eu ia ser uma ativista, mas mãe conhece, né? Conhece. E aí eu fiquei muitos anos sem lidar com política. Aí quando eu fui para o Adolfo Lutz, naquela época o Adolfo Lutz tinha muitos problemas, era a época da AIDS, a AIDS tinha surgido. E a gente trabalhava sem luva, sem máscara, sem nada. E eu me revoltei ali em um determinado momento, promovi uma greve, fiz o Estado comprar luva e foi uma época que também o governo estadual era um governo PMDB, Franco Montoro.
Rio Quercia. E era muito difícil para o servidor público estadual. E a gente promoveu as primeiras greves grandes aqui de Marília. Tava eu lá representando o Adolfo Lutz. E depois surgiu o Lula e o PT. E eu sempre fui petista, sempre. Mas eu não era filiada, por várias razões que agora nem adianta falar. Mas eu nunca me filiei. Mas eu sempre participei, eu sempre estive erguendo a bandeira do PT, das causas que o PT defende. Outro dia alguém falou que o meu grande problema é ser petista demais. Não sei se isso existe, mas tudo bem. E aí eu tive participação em algumas coisas do PT, participei das eleições, principalmente da Dilma. E eu sempre acompanhei, né? Eu sempre me posicionei, por exemplo, nas redes sociais como petista, como defensora das causas das minorias. Sempre foi assim. Só que assim, quando eu estava casada, o meu marido não gostava de política, não gostava que eu estivesse envolvida muito em política, e eu respeitava isso. É um direito dele não gostar, e eu não queria trazer transtorno para o nosso relacionamento. Quando eu me vi livre, num certo dia eu estava num bar que a Helena fazia espetinho, e a turma do PT chegou e começou a conversar comigo, e começaram, vamos ser candidato, vamos nos filiar. E eu me filiei, e aí passei a participar mais das reuniões do partido aqui em Marília. E chegou ao ponto, daí todo mundo ficava falando que eu tinha que tomar uma atitude além de protestar, né? Além de protestar. E eu achei que eu tinha condição, sim, de ser uma boa vereadora, né? Eu me candidatei, estou aí na campanha. Então vamos pegar aí, vamos supor que você seja eleita, né? Qual será o seu primeiro... o que você vai colocar para a Câmara como primeira coisa a se mudar ou a se melhorar em Marília? Ó, Helena, o carro-chefe da minha campanha é a cultura. Eu fui conselheira de cultura os 2 anos, eu estou afastada por causa da campanha. Eu acho que uma coisa essencial aqui em Marília que a gente tem que começar a agilizar, não vai ser fácil mesmo que eu esteja lá, é fazer a lei de fomento à cultura. Captação de recursos junto à iniciativa privada, para que tenha mais editais, para que a gente consiga fazer um projeto de cultura, não só ali no eixo central, teatro e museu, mas para a periferia, para outros centros. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de levar adiante é a lei de fomento à cultura. Tudo bem. Agora, nessas áreas, a gente já sabe que Marília carece de bastante coisas para serem melhoradas, já existe, né? E precisam ser melhoradas e outras serem implementadas. Mas vamos pensar num espaço onde a cultura fosse levada para artistas como fotógrafos, como artistas plásticos, poetas. Então seria um espaço onde elas pudessem expor as suas obras. Sim. Porque Marília não tem, eu não vejo nada do gênero aqui em Marília. Tem o Museu Paleontológico, que também parece que está um pouco desativado. O Clube do Cinema eu não sei. Então, pegando esse gancho que você falou das coisas irem para a periferia, talvez uma coisa itinerante de exposições, não sei se há possibilidade disso, nos prédios públicos. Eu tinha muito essa ideia. Só que durante a campanha, eu visitei alguns lugares da periferia, seriam centros que poderiam atuar como centros culturais. Alguns foram até projetados para isso. Mas a cidade está totalmente abandonada. Tem lugar que eles construíram em cima de reserva, não deu certo. Outros estão abandonados,
né? Por quê? Porque cultura não é considerado direito essencial, né? As pessoas não conseguem entender, as pessoas e o poder público não conseguem entender que cultura é economia. Ela atrai dinheiro, ela atrai emprego, ela atrai renda. Mas eles não existe essa ideia aqui em Marília. Então, se você, para esse projeto de levar a cultura para a periferia, a gente vai ter que começar a lidar com o poder executivo para ele recuperar esses espaços e construir outros, porque tem lugar que não tem absolutamente nada, né? Não dá para a gente ficar pensando que só no teatro, só no museu, só no espaço. O espaço cultural nosso é uma vergonha, né? Uma acústica horrível, um lugar péssimo. Então, a gente vai ter que negociar e muito com o Poder Executivo para recuperação e construção de espaços culturais para a periferia, e é toda a periferia, sul, a oeste, onde nós estamos, lá na Zona Norte, porque não existem. Não tem como fazer uma exposição ou uma peça de teatro. Vou me ater um pouco mais à cultura, que parece que é o seu lado, né, mais forte de empreender. Os artistas de Marília, essa pouca valorização que eles têm, né, também não tem um transporte, uma colaboração para transportar o material, que eles têm que fazer tudo na raça, do bolso deles. Não tem um transporte, não tem uma união, ou seja, talvez um sindicato, não diria um sindicato, mas uma associação dos artistas da cidade que pudessem conversar com o poder público, conversar com as indústrias, com patrocínios, com investimentos, uma lei talvez municipal que trabalhasse, favorecesse essa questão dos impostos mesmos das indústrias, com colaboração para a cultura, sem esquecer que cultura e educação não dissocia. E saúde também, né? O projeto que o PT apresenta tem muito isso, a cultura interligada com a educação. Agora, nós temos umas coisas que seriam fáceis de serem resolvidas. Transporte